Olá, o programa Análise Direta está começando. A gente está ao vivo hoje pelo Instagram. Você já pode mandar suas dúvidas, fazer perguntas, comentários. Nosso assunto de hoje é psicopatia. Vamos falar dos psicopatas. Então, tem alguma história para contar? Quer tirar alguma dúvida, alguma curiosidade? A gente vai repassar essa pergunta para a psicanalista Júlia Barani. Está aqui com a gente, já esteve em outras entrevistas. Também convido você a rever outras entrevistas aqui no programa Análise Direta. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar definindo, então. A gente Sim. já falou disso nas outras entrevistas, mas sempre reforçando. Psicopata. Quem é psicopata? Quais são os traços da psicopatia? Psicopata é classificado na Classificação Internacional de Doenças, CID-10, como um transtorno de personalidade antissocial. Tá? Então, não é doença, não é psicose, não é loucura. Um psicopata sabe muito bem o que ele está fazendo e faz de forma planejada. Ele está sempre dentro da realidade, ele não está fora como um louco, por exemplo, está, que tem alucinações e delírios. Quem escuta vozes, quem atribui algo mágico, algo, enfim, Sim. espetacular, aí é psicose, é outra coisa. É psicose, é loucura, né? O termo popular para isso é loucura. E existe alguma forma de amenizar esse tipo de comportamento do psicopata, torná-lo menos perigoso? Sim. Se você detecta, por exemplo, desde uma criança, tendências a psicopata, leve num psiquiatra ou um neurologista para avaliar. É um psiquiatra, um médico, portanto, que pode fazer esse tipo de avaliação. E ele vai poder medicar essa criança para diminuir um pouco a sua agitação, né? Que em geral a criança assim é agitada, não consegue dormir, grita, né? Coisa desse tipo. E violência. Então, ela pode ser medicada e ela também precisa de uma disciplina muito rígida para controlar o seu comportamento. Então, com consequências muito claras. Se ela não fizer do jeito certo, ela vai perder algo que é bom para ela. Não adianta falar, a mamãe vai ficar triste com você, isso não funciona. Mas você vai ficar sem uma coisa que ele gosta, né? Ou ela gosta, a criança. E só dá para diagnosticar alguém, uma criança, diagnosticar mesmo, com testes e tudo mais, depois que essa pessoa ficou adulta, quando o cérebro já amadureceu. Antes disso, não se faz diagnóstico. O cérebro funciona de uma forma diferente com o psicopata? Sim. Um psicopata tem esta parte pré-frontal, atrás dos olhos, inoperante. Essa parte é a parte mais nobre que nós temos no cérebro, mais nova também. Ela é responsável por processar sentimentos e emoções nobres humanas, como solidariedade, compaixão, respeito, responsabilidade, amor. Como, então, se comporta um psicopata? Adulto e criança. Vamos falar, então, da criança. Quais são os indícios de que uma criança pode ter essa tendência a desenvolver, se mostrar uma psicopata? A criança pode fazer bullying na escola, perturbar os seus colegas, fazer as coisas meio escondidas, né? E depois dizer que é o outro, acusar o outro, mentir. Não é toda criança que mente, aliás, toda criança mente. Mas um psicopata, uma criança com tendências psicopáticas, gosta de mentir. Ela mente compulsivamente. Mesmo quando ele podia falar a verdade, ela mente, né? Por quê? Porque isso lhe dá prazer. Ela vê os outros manipulados por suas mentiras. Entende? E já na vida adulta? A mesma coisa. Só que, como ela treinou desde criança, quando chega no adulto, faz isso de uma forma muito bem elaborada e escondida, né? Simulada. As pessoas em geral não conseguem perceber. Ela é capaz, portanto, de manipular
pessoas da família, pessoas Sim. no convívio, vizinhos, Sim. funcionários, colegas. Isso. Dessas formas. Isso. Por exemplo, um filme muito bom que explica isso, mostra isso, é Precisamos Falar de Kevin, que é baseado também num livro a partir de uma história verídica nos Estados Unidos. E lá, então, está documentada ou narrada a história de uma criança. O Kevin é uma criança. E ele, por exemplo, colocava a mãe contra o pai. A mãe via que ele tinha problemas, via tudo o que ele estava fazendo, e o pai não acreditava na mãe. Porque para o pai, o Kevin era uma criança perfeita, amorosa, etc, etc. Então, ele se mostrava um para o pai e outro para a mãe. Para alguém, ele acaba se revelando, mostrando como ele é de verdade? Sim, uma mãe é, em geral, mais observadora do seu filho, por isso que ela enxergava. Mas, com o amadurecimento, com o crescimento, um psicopata aprende a simular, dissimular, esconder. Quando criança, ainda pode escapar alguma coisa. Quando adulto, raramente escapa. Entende? A senhora citou um filme, né? Mas alguns outros filmes conhecidos ganharam Oscar, tem atores conhecidos que tratam de uma forma ou de outra sociopata ou psicopata. Na última entrevista, a senhora explicou, né, na classificação americana, o psicopata é quem cometeu o crime, né? Apesar de ser praticamente o mesmo diagnóstico, né? Hannibal Lecter, psicopata americano, anjo malvado, que era uma criança que comete esses atos cruéis. Sim. São bons exemplos para entender? Tem suas limitações? O grande problema desses filmes é que eles mostram o extremo do psicopata. E aí todas as pessoas acham que psicopata é serial killer. E não é. Essa é uma porcentagem muito pequena de psicopatas que foram pegos por algo que eles fizeram e julgados, etc. Né? Mas a grande maioria está entre nós. E eles não são diagnosticados, a não ser que cometam alguma coisa. E como é que a gente sabe que eles estão aí? Pelos efeitos nas vítimas. É assim que eu posso, por exemplo, dizer para o meu paciente, você está sendo vitimado por um psicopata. Porque o procedimento que ele faz com a sua vítima é quase todos eles fazem igual. É o estrago, é a forma como a pessoa reage ou desaba após ter o contato com o psicopata que vai diferenciar. É muito diferente de violência doméstica, por exemplo. O agressor, no caso de violência doméstica, pode ser um psicopata, mas não necessariamente sempre é. Então, nós corremos o perigo de nomear alguém de psicopata quando não é. É alguém que tem um distúrbio, alguém que pode estar louco, inclusive, ou alguém que teve uma infância terrível e aprendeu a lidar com o mundo de uma forma agressiva. É uma atitude de sobrevivência. Agressividade. Isso. Mas a psicopatia tem a crueldade. Ela está presente de alguma forma. Isso. A diferença entre um agressor psicopata e um agressor outro é a crueldade do psicopata. Ele faz isso porque isso lhe dá prazer. E esse prazer, de vez em quando, se revela. Por exemplo, ele está torturando psicologicamente a sua vítima e, de repente, ele dá um sorrisinho e a vítima percebe. Depois ele rapidamente disfarça de novo. Mas o sorrisinho, o que é? É sinal desse prazer que lhe dá torturar a sua vítima, né? Tem uma diferença dessa crueldade para maldade, para eventualmente odiar alguém, ter raiva de alguém. Isso todos nós sentimos, uma vez ou outra, né? E todos nós temos maldade dentro de nós e a gente não gosta de admitir. Não, eu sou uma boa pessoa. Não, nós não somos santos, né? Nós temos
maldades escondidas dentro de nós que nem nós mesmos gostamos de admitir que temos. E isso é natural no ser humano. E é por isso que a gente faz tudo o que faz para melhorar, né? Para nós nos tornarmos seres humanos melhores. Todo ser humano quer melhorar. Ele busca religião, principalmente religião ajuda nisso, né? Ele busca terapia, ele busca um contato com Deus, com espiritualidade. E isso ajuda ele a melhorar como ser humano. Agora, o psicopata, que é cruel, ele não busca melhorar porque ele acha que ele é perfeito. Ele é melhor que esses outros seres humanos, coitadinhos, que ficam chorando, que sentem, né? Que são vulneráveis. Ele se sente superior, né? Então, ele não vai buscar ajuda para melhorar. Nesse começo de ano, a gente viu algumas tragédias, como o massacre na escola de Suzano, escola Raul Brasil, 10 mortos, incluindo 2 atiradores. Isso. E também, na mesma época, um ataque na Nova Zelândia, um homem matou 50 pessoas. São traços de psicopatia? Porque logo que tem essa notícia assustadora, a primeira reação, é um psicopata, como pode entrar e fazer isso? Sim. Tem como fazer essa análise? Quem entra atirando e se mata é um psicopata ou não? Não dá para chegar a essa conclusão nunca. Porque a gente precisa conhecer o histórico dessa pessoa. Ele pode estar alucinando e fazendo isso tudo porque ele está alucinando, achando que ele vai trazer algum benefício para o mundo, né? Achando que aquilo é bom. Não dá para saber, a não ser com uma análise dessa personalidade, do seu histórico de vida. Né? Então, pode sim ter esses traços. Pode ser, mas pode não ser. Das últimas entrevistas, da última participação da senhora, muita gente deixou comentários aqui para a gente. Perguntas, dúvidas, mas alguns comentários também. 2 pessoas até fizeram um comentário parecido. Será que todo ser humano não é um psicopata? Tem um traço de psicopatia? Não, isso é uma desinformação sobre o que seja um psicopata. Olha aí, tudo que eu defini hoje, né? Diferença entre crueldade e maldade, diferença entre fazer um ato cruel ou agressivo ou que prejudica o outro de forma intencional e o outro que faz porque não viu, porque se sentiu ameaçado. Então, a gente precisa ver estes aspectos para falar se isso é um ato de psicopata ou não. Todos nós temos maldade, mas jamais eu poderia dizer temos psicopatia, porque psicopatia é um distúrbio de personalidade e tem essa característica básica da crueldade. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo, deixe seu comentário ao vivo, mande para a gente agora no Instagram, que a gente vai repassar essa pergunta para a Júlia Barani, mande também pelo WhatsApp, 11 99224 7760, 55 para quem está fora do país, ou então mande um comentário pelo YouTube Hit Notícias, deixa lá sua pergunta, seu comentário, conte o que já aconteceu, o que você vivenciou, que a gente vai contar essa história aqui. A gente vai para o intervalo e volta já. O programa Análise Direta está de volta. Nosso assunto hoje é psicopatia. Estamos tirando dúvidas, esclarecendo alguns mitos, trazendo informações com a psicanalista Júlia Barani. Já esteve aqui em outras ocasiões também para tratar desse mesmo assunto. E eu separei algumas perguntas, alguns comentários que o pessoal deixou na nossa página do YouTube, até na última entrevista, né, para a gente responder agora. Tem uma dúvida interessante, daqui a pouco eu vou trazer o nome do autor dessa pergunta, que ele está aqui, o Luiz de Moraes. O psicopata não tem emoções ou sentimentos, né? Mas ele pode ter depressão, pode ter um apego, um ciúmes acima do normal? Primeiro, o psicopata tem emoções e sentimentos, sim, só que não são os nobres humanos. O sentimento
que nos distingue dos animais. Os animais também têm emoções e sentimentos, né? Agora, o que nos distingue dos animais são os sentimentos nobres, como amor, respeito, compaixão, solidariedade, né? Responsabilidade. Então, o psicopata pode ficar com raiva quando ele é contrariado, quando ele não tem o que ele quer, né? Depressão não é sentimento, é um estado, né? Ou uma doença psíquica, em que a pessoa perde esperança, né? Ela perde vontade de viver, inclusive. A depressão é uma doença. O psicopata jamais vai entrar em depressão, porque para ele está tudo sempre muito bom, ele está por cima da carniça, né? Como a gente fala. Raramente ele perde o controle da situação, raramente. Agora, ele pode ficar furioso, como eu falei, né? Por exemplo, contrariou e ele tem aquele rompante de raiva, bate a cabeça na parede. Já me contaram essa história, né? A pessoa foi contrariada e foi essa reação. Então, que outros problemas que ele possa ter, raramente ele fica triste, porque logo em seguida a um acesso de raiva desse, ele parte para outra. Não funcionou com essa pessoa, ele já tem a próxima vítima na fila, entende? A Sandra Souza faz o comentário aqui que ela, na opinião dela, as pessoas gostam mais das pessoas falsas e psicopatas. Tem um fundo de verdade? Alguns só, né, que gostam de ser enganados, aí vão gostar de pessoa falsa. Mas a grande maioria das pessoas gosta da verdade. Nós temos um sentimento, um detector de verdade. Quando a gente ouve uma verdade, a gente sente uma paz imensa. Todos nós temos esse tipo de reação à verdade. E nos sentimos incomodados quando algo não está muito certo, né? A gente fala, até tem essa expressão, eu sinto cheiro de alguma coisa, algo está no ar, não é? Aliás, o olfato tem a ver com psicopatia. Tem um estudo que diz que o psicopata tem o seu olfato diminuído. E o olfato tem a ver, até nessa expressão popular, com o quê? Com o nosso senso moral. Interessante, né? Esse estudo que foi feito. Que a expressão isso não cheira bem no sentido moral, né? E a senhora é autora desse livro aqui, Sim. O Mal Disfarçado de Bem, que é uma abordagem para a vítima do psicopata. Isso. E mal disfarçado de bem porque é assim que o psicopata costuma agir. Isso. Ele é educado, ele é simpático, ele Sim, faz tudo. Isso, é assim que ele pega as vítimas. Se aparece com cara de mal, quem que vai acreditar nele? Não vai, né? Precisa ter uma fachada de bom, de lindo, maravilhoso, né? Para poder seduzir as suas vítimas. Aproveitando que falamos do seu livro, a Isadora deixou no comentário aqui falando sobre o livro Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela, na opinião da Isadora, deveria ser uma bibliografia obrigatória de qualquer concurso público, professor, juiz, delegado. É uma boa referência para tratar a psicopatia? Sim, foi um dos primeiros livros que eu li na minha pesquisa sobre psicopatia e eu acho um livro bem completo. Aliás, eu gosto tudo das entrevistas da doutora Ana Beatriz Barbosa também. Ela é bem específica, né? Ela fala bem, mas ela aborda o psicopata, né? Então, se você quer referência, eu recomendo esse livro. E a gente tem até alguns relatos que não vamos colocar aqui e falar o nome da pessoa, porque acaba se expondo, mas com alguns relatos muito semelhantes a isso que a senhora já falou.
Conheci um homem que era um lorde educadíssimo, atencioso, cheio de encantos e depois de um ano descobriu que era comprometido, mentia que não era, enfim, causou esse sofrimento. Esse é um dos relatos. Não é só o homem, né? A mulher também tem esse traço. E aqui um homem dizendo que foi vítima de uma psicopata que até se mutilou, publicou essas mutilações no Facebook. A pessoa foi acusada, foi presa, perdeu o emprego por causa dessa mentira. O que fazer, então, quando o psicopata está tão próximo? Sim. O que fazer? É essa a pergunta que todos os meus pacientes fazem. O que fazer, né? Porque todos os psicopatas agem igual, parece que eles seguem um manual, sabe? Eu até falei uma vez sobre isso, eles agem igual. Então, quando você começa a detectar essa ação, abra os olhos, né? A primeira coisa é saber. Quando a gente não sabe, a gente cai facilmente na armadilha. Mas precisa saber como eles agem, para saber se você está num relacionamento com um deles ou não. Segunda coisa, descobrir o que é, começa a juntar provas, porque com certeza vai chegar um momento que você vai precisar provar quem essa pessoa é de fato e o que ela está fazendo com você. E procure uma saída o mais rápido possível, para chegar a uma situação de corte de qualquer contato com esta pessoa. Porque enquanto você está junto, você está sendo envenenado o tempo todo. É como você está perto de uma cobra venenosa. Você sempre corre o risco de ser picado de novo e de novo e de novo, né? Então, o não contato. Se você não mora com essa pessoa, se você está namorando, por exemplo, acabou. Tira de todas as suas redes sociais, apaga o telefone do seu celular. O não contato é a forma mais rápida e certeira de você se proteger. Como é que você se safa do jogo do psicopata? Não jogando. Porque enquanto você estiver dentro do jogo, ele ganha. Ele tem todas as armas, ele é muito mais esperto em jogar esse jogo do que você. Ele treina 24 horas por dia, e você? Você não tem esse tipo de treino, né? Você é uma pessoa que tem vontade de fazer o relacionamento dar certo, você faz sacrifícios pessoais pelo relacionamento. Ele não, ela, né? Não fazem esse tipo de coisa. Então, não contato, eu sempre recomendo para os meus pacientes. Até o Renato ele deixa esse comentário também, que isso inclui mudar de bairro, sair do clube que a pessoa frequenta, não acessar a rede social dela, enfim, diminuir tudo, não ter contato. Isso. E tem até uma história curiosa, a gente falou muito de psicopatas na empresa, na família e tal, mas um dos comentários mais de um na verdade, né? Mas esse em especial falando de vizinhos psicopatas. Aí ela relata que teve uma vizinha que cercava ela, oferecia muita ajuda, não dava muito espaço, ela desconfiou que era psicopata. Essa pessoa está até discordando de algumas frases, de algumas opiniões da senhora, mas e dizendo que foi teoricamente fácil se livrar dessa vizinha porque ela questionou a sanidade mental dela. A senhora precisava procurar um psiquiatra. Sim. E aí a vizinha se afastou. O psicopata percebe, ele se sente ameaçado quando tem a sua saúde mental, se a gente puder dizer assim, questionada? Claro, mas a gente não pode afirmar que essa vizinha é psicopata, por tudo que eu falei até agora, né? A gente precisa fazer... Isso é tão importante. Você pode incorrer em erro se você sair diagnosticando as pessoas, só porque elas estão agredindo você, tendo algumas características, mas não todas. Então, a gente não pode correr esse risco. Diagnosticar. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco dessa entrevista sobre psicopatia. A gente volta já.
programa Análise Direta está de volta. A gente conversa com a psicanalista Júlia Barani. Estamos falando de psicopatia, como se prevenir, como lidar com um psicopata se, por um acaso, você tem contato com um. E até nos comentários a gente recebe muita gente dizendo que vive num relacionamento ou viveu por muito tempo num relacionamento com alguém que seria um psicopata. A senhora mesmo já disse que não é simples, né, definir se a pessoa é psicopata, mas acha que é um psicopata. Sim. Qual é o primeiro caminho, a primeira coisa a fazer para quem está no relacionamento? Sim. Juntar provas e ir numa delegacia da mulher. Porque se você corre risco de vida, e muitas vezes você tem filhos envolvidos, né, você precisa ser retirada o mais rápido possível desse ambiente. E existe serviço que tira realmente a pessoa do lugar e leva a um abrigo secreto que o agressor não sabe, né? Isso é muito importante, se existe risco de vida. Tá? Nos outros países, que exemplos de instituições, de formas de lidar existem com relação aos psicopatas? No Canadá, existe uma prisão específica para psicopatas, porque o psicopata numa prisão comum, ele acaba contaminando os outros presos e pode dificultar ou até impossibilitar a recuperação deles, né? Ele organiza ali dentro o que ele faz fora. Então, existe também uma tentativa de cura. Eles estão experimentando ou implantando um chip aqui nessa região para ver se consegue fazê-la funcionar. Mas sem conclusões agora. Não tem ainda nenhum estudo conclusivo a respeito disso. Na Inglaterra, existe um serviço social que monitora as ações de uma pessoa que foi diagnosticada psicopata. Não ali não é um psicopata assassino, criminoso, é um psicopata que perturba a sociedade. Todo psicopata perturba a sociedade. Onde ele estiver, ele acaba causando prejuízos. Eu sempre falo, um psicopata deixa um rastro de destruição atrás de si. Destrói famílias, destrói corações, destrói empresas, né? A não ser que aquela empresa ainda lhe dê alguma coisa. Aí ele vai manter o seu posto enquanto lhe for interessante. Porque como ele é planejador, dá para aliar ali com o interesse da empresa. Mas com certeza tem gente que perdeu o emprego por causa dessa pessoa, que foi preterido, que teve seus projetos roubados pelo psicopata, né? Mas nem todo manipulador é psicopata. Não. Também existe aquela pessoa que puxa o tapete, Sim. faz aquele jogo, mas não chega na psicopatia. Claro. A gente tem até alguns números, né, que no mundo existem entre 1% e 2% de homens e 0,3% e 0,7% das mulheres psicopatas. É complicado assim falar em estatística, né, enquadrar como psicopatia. Quais são as limitações? E baseado em que são feitas essas estatísticas? A única estatística realmente precisa que a gente pode fazer é com os psicopatas nas prisões, que foram diagnosticados. Que é quem já se mostrou, já apareceu de alguma forma. Isso, né? Porque os outros estão por aí espalhados na sociedade e muitas vezes a gente nem sabe que são, né? Eu só sei que uma vítima que vem para o meu consultório é vítima de um psicopata pela forma que ela está sendo tratada ou foi tratada. Existe um script, né, que o psicopata usa para vitimizar alguém, que é diferente de violência doméstica. Isso também é muito importante frisar, né? Então, essas estatísticas estão baseadas em quê? Né? Eu não sei. E aí a vítima, como a senhora já citou, então ela foi devastada pelo jogo, enfim, essa é a diferença
na forma como ela chega. A psicopatia é um transtorno de personalidade. Isso. Quais são os outros tipos de transtornos e qual é a diferença de cada um deles? O que distingue, primeiro, o que distingue o psicopata de todos os outros transtornos é a crueldade do psicopata. Os outros são transtornos de personalidade, não são loucuras, não são psicoses, como borderline, histriônico e narcisista, né? Alguns incluem bipolar, mas ele não está no rol de... Ele está mais como distúrbio psicológico, né? Como doença mesmo. Então, o borderline é aquele que é 100% emoção e 0 de razão, né? Eu estou fazendo esse contraste grande porque um borderline ele é todo emotivo, né? Então ele precisa dos outros, ele precisa ser amado, ele reage quando se sente ameaçado, né? Você pode ser o melhor amigo dele ou dela, e se você fez alguma coisa que a pessoa se sentiu ameaçada, você vira o pior inimigo dessa pessoa, né? Então, o borderline, você vê, ele fica nos limites, né? Ele não tem crueldade, isso é muito importante distinguir, como o psicopata tem, né? Tem borderlines que conseguem ter uma vida normal, ou mais ou menos normal, né? Ter um casamento e tudo mais. O histriônico é aquele que depende do outro, afetivamente. Então, ele gruda nas pessoas. Ele não consegue fazer nada sozinho. Ele limita o outro por causa dessa dependência que ele tem, né? Também é todo emotivo e, portanto, ele causa problemas no convívio por causa disso. O narcisista é aquele que se considera o centro do mundo. Os outros estão aí para servi-lo. Ele pode ser resultado de duas situações básicas na infância. Ou ele foi mimado demais e não aprendeu a se sociabilizar. A mãe o cuidador pôs toda a atenção nele e ele nunca teve necessidade de dividir algo com alguém, de considerar o outro, né? Não foi-lhe ensinado isso. E então ele se acha o centro do mundo. A outra situação é uma infância traumática, em que a criança não recebeu a atenção necessária. Que são os casos, então, que é um trauma, alguma coisa que aconteceu na vida que na psicopatia não acontece. Não. É de nascimento. Psicopatia não depende da situação, das circunstâncias. Já nasce psicopata. Um narcisista pode se tornar narcisista por causa dessas duas situações na infância. E já se sabe por que alguém nasce psicopata? É um gene? É genético? É o que acontece? Já nasce com esse defeito no cérebro. Agora, da onde isso vem? Pode ser genético. Essa pesquisa também já foi feita. Porque, em geral, na família do psicopata, tem alguém psicopata. Nem que seja, não precisa ser necessariamente o pai, embora isso muitas vezes já acontece. Eu já atendi pessoas que tiveram filho com psicopata e o filho é psicopata também, ou se revela com tendências a psicopata, né? E pode ser um avô, um tio, não necessariamente o genitor direto da pessoa, né? Mas quando eu começo a pesquisar, e os pesquisadores em geral também estão mostrando isso, que se você começa a averiguar o histórico da família, você encontra mais pessoas com esse distúrbio. Em situações de caos, anarquia, uma guerra civil, falta comida, enfim, acontecem os atos de crueldade. Nesse momento, o psicopata se mostra com um ato violento ou não dá para falar isso?
Não, porque ele não precisa de estímulo externo para fazer seus atos de crueldade. Mas ele vê os outros fazendo, Ele até pode sente se uma aproveitar. liberdade para fazer. Ele pode se aproveitar da situação, mas não porque ele perdeu o controle. Isso é muito importante, né? Claro, o psicopata também não é perfeito. Vez ou outra ele pode errar em alguma manobra que ele fez, né? Mas não é a situação da guerra que faz ele se manifestar, entende? O psicopata ele consegue improvisar quando o plano não dá certo. Ele acaba dando aquela volta na situação, na polícia, na vítima. Sim, é. Ele tem plano B, C, D, E, sabe? Se o A não dá certo. Ele, como é um bom planejador, e ele sabe convencer as pessoas. Tem um número da revista do FBI nos Estados Unidos, de 2012, todo dedicado a esse assunto, ao assunto da psicopatia, mostrando que o psicopata consegue enrolar juízes, consegue enrolar advogados, detetives. Ele consegue fazer isso. Nesse momento de redes sociais quentes, ataques, grupos se odiando, o psicopata ele se manifesta, ele ameaça, ele agride, ele xinga na rede só se social? isso for de interesse dele, para conseguir alguma coisa. Senão, não, é uma pessoa frustrada que está sendo maltratada ou foi maltratada e está transbordando isso para a mídia. Não necessariamente é um psicopata. Bom, a gente está chegando já no fim da entrevista. Eu queria agradecer, a gente recebeu várias mensagens, a Rosilene Blasi, Glória Patrícia, Júlia Benevides, Nair Adriano. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem para a gente, mandou dúvidas, perguntas. Para quem quer outras informações, encontrar o livro também, outros textos, enfim, qual que é o caminho? Então, esse livro está principalmente na Amazon. É muito mais fácil comprar na Amazon, porque você compra online e recebe em casa. Nós temos um canal no YouTube, o Superasas tem um canal no YouTube, e também temos uma página no Facebook e um site, www.psicopatasentrenós.com.br, e temos um e-mail, superasas.x@gmail.com, para quem quiser entrar em contato direto conosco. Muito obrigado pela entrevista e muito obrigado você que nos acompanhou. Lembrando que para rever outras entrevistas com a Júlia Barani, com outros entrevistados também, outros assuntos, você encontra lá no YouTube Hit Notícias, procura lá a playlist do programa Análise Direta. Você pode deixar também seu comentário, sua dúvida para algum próximo programa. Obrigado, até mais. Tchau.